Olá, boa noite. Consegue me ouvir bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos dar início a mais uma live para falarmos de aposentadoria. Bom dia, bom dia, bom dia. Aliás, boa noite, boa noite, boa noite. Todo mundo bem? Consegue me ouvir bem aí? Grande Tiago, boa noite. Tiago, tá me ouvindo aí, Tiago? Tá ouvindo meu som? Tá claro, tá nítido? Tiago, acho que você tem que fazer um comando aí para eu te aceitar, né? Tiago, se você quiser esperar uns 2 minutinhos aí, você que sabe, tá? Eu já tô no jeito aqui, já tô sabendo que tá me ouvindo. Fabiana, boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo bem, Fabiana? Orlando. Orlando tá todo satisfeito com o Flamengo dele, a Elisandra Olá! chegou também. Eu Grande vou bem Thiago, com tudo bem com você. você? Tudo jóia, graças a Tá me Deus, tô vendo? te ouvindo bem, tô te Rapaz, eu vendo não sei o que bem. aconteceu não. Minha E como é que câmera tá parece estar meio diferente aqui. Deixa eu ver. Não sei, eu acho que eu fiquei mais bonito pela câmera. mas esse diferente quer dizer que você tá Ah, eu bonito ou você tá acho que eu mais tô mais bombado? Como é bonito, que tô com a tá? pele mais lisa, sabe? Mais jovem. Coisa boa, Thiago. Obrigado aí pelo convite aí. Eu sei que sua agenda é bem apertada aí. Eu tava vindo aqui hoje pensando, falei, gente, mas será que existe algum planejador financeiro que não tem agenda Olha, apertada, né? eu vou te falar Eu que acho que não graças existe a não, né? Deus, né, que tá assim, né? Olha, eu até inclusive acabei Não, de colocar aí que agora à tarde tive uma reunião bem legal com um cliente, né? Está querendo fazer negócio de aham. empresa. Então, assim, é trabalho que não falta, graças a Deus. Graças a Deus. Coisa boa. Hoje, Ou eu acho que a gente pode, né, Fernando? eu até Acho que a fiz gente duas pode chamar o palestras. pessoal aí no aviãozinho, né? Convidar todo mundo para Vamos começar participar. a chamar aqui. Tá, enquanto eu vou falando aqui, eu vou começar a chamar algumas pessoas aqui. Mas está falando de parcerias, né? De negócios. E hoje, rapaz, eu fiz duas palestras muito bacanas numa escola pública aqui em Brasília, sabe? Acho que a gente conseguiu conversar com mais ou menos aí uns 200 Olha que legal. adolescentes. Então foi muito bom. E uma turma muito boa, sabe? Você vê que era um pessoal muito comprometido, um pessoal interessado. Então foi muito bom, né? Inclusive deve ter alguns colegas aí que possivelmente estavam na nossa palestra de manhã. Então foi uma experiência muito bacana, uma troca de experiência muito bacana. Tiago, mas eu sou meio rigoroso com o Claro. horário, então eu gosto sempre da gente começar mais ou Sim. menos em ponto, né? Até para a gente privilegiar as pessoas que chegam no horário, acho que isso é importante, né? Então, primeiramente, Thiago, aqui já eu quero te agradecer, tá, pelo convite aí, de você poder parar conosco aqui, conversar um assunto que é tão importante, um assunto que é tão caro e um assunto que claramente a gente percebe que muitos, infelizmente, têm negligenciado, né? Então, eu quero te agradecer do fundo do coração mesmo aí. O Tiago, pessoal, né, trabalha exclusivamente com parte de planejamento financeiro, tanto pessoal como empresarial, né? Ele só trabalha com isso. Na verdade, ele trabalha pra caramba com isso, na verdade, né? E ele cedeu o precioso tempo dele para falar conosco sobre um assunto que é tão importante. Então, Thiago, seja muito bem-vindo aí, boa noite e passa a palavra para você aí para dar boas-vindas
suas Opa, pessoas. obrigado. Eu que agradeço aí o convite, Fernando. É sempre um prazer enorme falar sobre aquilo que a gente gosta, né? E falar também, orientar as pessoas, assuntos tão importantes e tão necessários para o nosso Brasil, né? Então, pode contar comigo sempre aí, que a gente vai estar sempre junto para poder trocar essas ideias aí, conversar e enriquecer cada vez mais o conhecimento meu, seu e de quem nos ouve, de quem está nos vendo agora. Com certeza. Então, tem muita gente chegando aí, pessoal. A Lourdes, Dona Tereza chegou também, João Pedro, sejam todos muito bem-vindos. Já compartilhem, pessoal, para um pouquinho, já compartilhem essa live. Eu tenho certeza que ela tem a capacidade de impactar a sua vida e de muitas outras pessoas, para que a gente passe daqui para frente a tomar melhores decisões, a nos atentar, nos policiar e nos planejar para que, de fato, a gente consiga ter uma aposentadoria que, de fato, a gente sonha, a Ô, gente Fernando, espera, né? Então, já manda para os seus amigos, já manda para os seus familiares só para aí. o Manda lá, pessoal Thiago. ficar aí, para o pessoal ver que é importante, tá? Embora o assunto seja aposentadoria, mas a gente quer trazer algo para o nosso dia a dia, algo prático, né, Fernando? A gente vai poder orientar as pessoas e entender que quanto antes a gente começar a pensar nisso, melhor é para todo mundo, né? Quanto antes, mais fácil fica também. Mais fácil fica. Com certeza. Com certeza. Gente, então, assim, abusem aí do Thiago, nas dúvidas, nas perguntas. A gente não vai sair com dúvidas de ninguém, tá? Se a gente não conseguir responder aqui na hora, a gente vai depois mandar para vocês aí. Então, vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo aqui, tá? Então, primeiro, eu quero jogar uma bomba quente para o seu lado, começar com o seguinte, Thiago. Olha a situação, né? Hoje, a pessoa entra no mercado de trabalho, a pessoa começa a trabalhar, seja ele empregado, né, do governo, seja ele empregado da iniciativa privada, e essa pessoa chega cheia de vontade de possuir de possuir um bem, né, de aproveitar a vida, e a gente já começa a falar para ela que nesse exato momento que assim que ela precisa também começar a se preocupar com a aposentadoria. Todo mundo que entra, né, é compulsoriamente convidado a contribuir para uma previdência pública. Então, meio que a gente precisaria fazer duas caixinhas para a nossa previdência. Como é que você acha que a gente consegue Olha, resolver isso, Thiago? bom, o problema do compulsório, né, da contribuição obrigatória para o INSS, infelizmente a gente não consegue resolver, né? Seria ótimo se a gente pudesse optar e fazer por conta própria. Acho que seria uma alternativa, porque a gente sabe que o INSS, a conta do INSS nunca fecha e tudo aquilo que a gente contribui ao longo da vida, independente do salário, a gente sabe já de antemão que a gente nunca vai receber de volta aquilo que a gente contribuiu. Mas, infelizmente, isso aí é um problema que a gente tem que levar, a vida que segue, a gente tem que procurar as nossas alternativas, né? Procurar fazer por conta própria. Né? Então, para a gente não estender muito para um lado que não vai nos levar a lugar nenhum quando o assunto é aposentadoria, então a gente tem que preocupar com aquilo que a gente pode fazer. E a gente pode contribuir e muito, né? Para o nosso próprio bem. Então eu vejo que se a gente se educar financeiramente, a gente se preparar, se planejar, a gente pode começar o quanto antes e não precisa muito para a gente poder ter um resultado bacana lá na frente. Inclusive, né, no último sábado, Fernando, eu estive numa empresa conversando com os profissionais lá daquela empresa, pessoas muito jovens, né? A maioria ali na casa dos 20 e poucos anos. E as pessoas interessadas em saber, né, o que fazer para ter essa orientação financeira adequada. Então, a gente vê que a galera de agora, né, a geração de agora, elas já estão vindo com esse pensamento, elas já estão vindo interessadas nesse assunto. E é ótimo porque isso vai fazer com que a gente consiga estar sempre evoluindo e conseguindo novos resultados, né? Mas fala para Com mim se eu certeza, esqueci de alguma Thiago. coisa que você perguntou. Não, não, mas respondeu sim, Thiago. E eu quero pegar esse gancho, né, e falar um pouco.
da questão do servidor público, né? Então, sim, eu sou servidor público, atuo muito com servidores públicos, são muitos dos meus clientes são servidores públicos, e a gente passa, de fato, por um dilema, né? Que são as inúmeras reformas da Previdência, que ela vem cada vez mais, primeiro, pesando atualmente na contribuição, né? Porque a conta hoje, seja da Previdência Pública, como da Previdência Pública, do serviço público ou do público em geral, as duas estão numa situação difícil, então assim, as alíquotas aumentaram bastante, já a nossa alíquota máxima acho que é 14% ou 14,5%, alguma coisa assim. E a gente tem uma preocupação muito grande lá na frente, né? Então, assim, imagina aquela pessoa que estudou, que batalhou para buscar essa estabilidade, e naquele mesmo momento ali ele se vê numa situação de incerteza, de insegurança. Então, por isso que é tão importante a gente conversar, a gente falar. E como você falou, Thiago, se planejar, né? Como que eu posso começar, de fato, dar esse espaço para eu ter essa aposentadoria com tranquilidade? Mas, Thiago, deixa eu te fazer outra pergunta. Cara, hoje a gente que trabalha com planejamento, a gente vê a realidade das pessoas, vê que sim, alguns comportamentos se repetem muito. Na sua opinião, por exemplo, a falta de planejamento, né, ela vem mais da questão de eu não saber o que eu faço ou de eu não conseguir, de fato, aplicar aquele conhecimento, aquelas ideias que eu tenho. O Olha, que eu você acho que pensa sobre isso? o principal aí é a pessoa não saber, né? O principal é ela não saber. Uhum. Porque o brasileiro, de uma forma geral, a gente tem uma cultura aqui de muito consumo, né? A cultura nossa aqui é Uhum. consumo. Comprar, comprar, comprar. Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Qualquer coisa que você for fazer, seja na internet, seja na TV, seja na rua, é tudo voltado para o consumo, né? Então, de repente, até o servidor público, de repente, está lá pensando assim, eu já tenho uma renda estabelecida, né? Então, eu posso comprar isso, eu posso comprar aquilo, e acha que aquele plano de previdência lá do governo vai dar certo. E então aí a pessoa se deixa levar por pensar em terceirizar essa responsabilidade, né? Porque eu vejo dessa forma. Quando você coloca na mão de outro, né? Aquilo que você deveria se preocupar, você está terceirizando essa responsabilidade e aí depois não vai ter como você terceirizar a consequência disso. A consequência é sua. Então, por se preocupar muito com o momento, né? O brasileiro, além de ter todo esse consumismo, né, que já existe, a gente tem, a gente se deixa levar por essas condições e o dia de amanhã, aí aquelas coisas da cultura, dos tabus que nos perseguem, né, ao longo dos anos, né? O dia de amanhã Deus pertence, amanhã eu não sei se eu vou estar vivo, ou então, não, vamos viver o hoje, porque eu não sei o amanhã. Qualquer coisa nesse sentido aí, são pensamentos, tabus culturais que o brasileiro traz e faz com que o brasileiro não se preocupe com o dia de amanhã. Só que aí, né, a gente também tem uma realidade diferente hoje. Hoje, a nossa expectativa de vida está na casa dos 80, 90 anos, não sei exatamente agora. O que era diferente há 100 anos atrás, né? Então, hoje a gente consegue fazer um planejamento. Acho que para a gente começar a se preocupar com o futuro, já tendo que puxar a sardinha para o nosso lado, né, Fernando? Procurar se planejar, Uhum. organizar as contas, o que tem que pagar, ver o quanto sobra. Se não sobra, é porque alguma coisa está errada, porque a gente não pode gastar mais do que a gente ganha, né? E fazer sobrar. Na hora que sobra, aí sim a gente vai direcionar para um investimento de médio, longo e curto prazo. Então, acho que o planejamento dá muita clareza para as pessoas, independente daquilo que ela queira. Independente se ela quer fazer uma viagem daqui 2, 3 anos. Ela quer trocar de carro, comprar uma casa, aposentadoria em si. Tudo vai de acordo com o seu bolso, com o tamanho do seu bolso. Então eu gosto sempre de passar esse, todos esses problemas
problemas e essas realidades para as pessoas, esclarecer as pessoas que isso é que vai fazer a diferença nela, para ela, né? Vai fazer a diferença. Ela entender qual é a sua situação e fazer com que aquilo que ela quer, o sonho dela, para se tornar realidade e não se tornar um problema depois do sonho, né? Que são os endividamentos, seja sempre pensando em como planejar para fazer aquilo acontecer. É engraçado você estar falando, Thiago, eu estou pensando aqui, você falou a questão do consumo, né? Isso é algo que eu bato muito. A Adriele está comentando que pessoas têm dificuldade com a rotina de planejamento. Concordo com você, Adriele. A gente percebe que, de fato, as pessoas têm essa dificuldade. Então, assim, dois pontos que eu queria também aqui ressaltar é a questão do consumo, né? Que a gente percebe hoje, assim, o quanto que nós somos, não vou falar refém, o quanto que nós somos bombardeados pelo consumo, né? Hoje, se você faz uma pesquisa na internet, eu quero comprar um relógio. Cara, você vai ficar um mês recebendo um pop-up do lado direito ali de um relógio. É impressionante. Isso aí já é com o pessoal do então, marketing, assim, viu? Tem hoje, até um amigo meu que está aqui, o Rafael, que é do marketing. Isso aí. eu vi o Rafael, eu imaginei que o Rafa estava. Eu falei, o Rafa é. É culpa dele isso aí. Né? Mas assim, mas você falou uma coisa interessante que eu falo muitas vezes com as pessoas, que talvez a gente tenha que mudar um pouquinho os nossos objetivos, né? Então, assim, quando eu tenho o objetivo de falar, gente, todos os meses, religiosamente, eu vou tirar parte do que eu ganho e vou fazer uma poupança. Quando você faz isso 1, 2, 3 meses, isso vira uma rotina. E guardar dinheiro é tão bom quanto consumir. Sim. Pode parecer que não, mas quando você vê sua poupança aumentando, seu dinheiro aumentando, você começa até a ficar meio pão duro, porque você quer que a coisa aumente mais. Então, se a gente precisa fazer essa experiência, poxa, tem pessoas que às vezes têm 20, 30 anos e nunca teve uma experiência de falar, poxa, eu tenho uma poupança. Poupança não no sentido de uma caderneta de poupança, mas de ter uma reserva. Eu nunca teve essa experiência. Por quê? Porque às vezes não tem esse objetivo. Poxa, eu quero ter um objetivo de ter 50 mil guardados, de ter 100 mil guardados, de ter uma aposentadoria tranquila. Então é fundamental, a Fabiana está falando questão de segurança, então é fundamental que dentre os meus objetivos de algum bem de consumo, eu tenho de fazer uma poupança, de ter uma reserva de emergência, de ter uma carteira de investimento, de ter parte do que eu ganho sendo colocado para trabalhar a meu Isso favor. Não sei, deixa eu só fazer um acréscimo aí, Fernando. Eu não sei se você se você viu um vídeo que o Thiago Nigro, né? Porque a gente que está nesse ramo, não tem como a gente não seguir a referência do Thiago Nigro, que é bom. Quem não quer estar no lugar dele? Mas é uma referência para a gente e recentemente ele fez um vídeo falando exatamente nesse sentido de você colocar R$ 300 por mês, certo? Aí aquele negócio, né? A quantidade para uns 300 pode ser muito, pode ser pouco, enfim, tanto faz. Mas R$ 300 que ele colocou e nesse vídeo ele faz ano a ano o quanto a pessoa vai conseguir guardar ao longo de 10 anos, 20 anos, 30 anos, até 50 anos, se eu não me engano, que ele fez. Foi bem legal. Faz 50 Foi anos bem legal e aí você vê. Né, bem legal, ficou bem legal mesmo esse vídeo. Eu até faço algumas ressalvas em relação aos retornos que ele colocou, mas é outra coisa, né? Mas foi muito interessante, aquele vídeo que ele colocou foi muito legal. Tiago, mas vamos lá. Pela sua vivência, pela sua experiência, eu queria que você me falasse. O Rafael até colocou que planejar era preciso, ainda não pagamos para sonhar e se planejar. Com certeza, Rafael. Então é isso mesmo, né? Então, se vamos começar, se a gente não tem vários objetivos, que nós tenhamos um objetivo, que é de fazer uma poupança, que é de fazer uma reserva de emergência, que é de ter uma reserva que é 2, 3, 5, 10 vezes seu salário mensal. Vai poupando enquanto você não tem objetivo. Vai guardando enquanto você não tem objetivo. Guarde 10, 15, 20% que você gasta, do que você ganha, e depois você vai começando a afinar isso, você vai dando uma refinada nos seus objetivos. Porque é interessante, pessoal, que os nossos objetivos, inclusive, mudam. Né? A gente para, às vezes, de querer ter as coisas para começar a querer ter experiências. Né? Tem muitas pessoas que hoje valorizam muito mais, por exemplo, fazer uma viagem legal, uma viagem bacana, do
que a pessoa comprar, por exemplo, um carro. Então, a gente tem que ter essa experiência de fazer uma poupança, de preocupar com a nossa aposentadoria, a gente não pode esquecer disso. Mas vamos lá, Thiago. Me fala aí 2, 3, 4 comportamentos que você percebe hoje no dia a dia, que muitas vezes está afastando essas pessoas de ter uma aposentadoria tranquila. Olha, além daquilo que a gente já falou, né? A falta de conhecimento e a falta de planejamento, eu acho que é exatamente um outro ponto a ser levado em consideração, a pessoa ter noção daquilo, de como é a sua vida financeira, né? O planejar para o futuro é uma situação e você ter uma condição hoje de qual é a sua realidade é uma outra situação, né? E quando a gente fala com os clientes e começa a analisar a vida dos clientes, daquilo, qual é o cenário dele hoje, né? A pessoa não tem noção de qual é o cenário dela. A grande maioria não tem essa noção. E por não ter noção e por não saber, aí a gente ouve assim, mas eu não sei para onde o dinheiro vai parar porque não sobra dinheiro, né? Sobra mês no meu salário. Sobra dias. Sobra dias. Sobra 5 dias. Isso aí é porque a pessoa não consegue fazer as contas ali, né? E ter a noção de como é, do que ela precisa medir, aquilo que dá para ela mexer, o que não dá para ela mexer, entende? Porque tudo parte disso aí. Se a pessoa é um assalariado, ou se ela é um empreendedor, que ela tem uma noção, ou tem mais ou menos uma média de quanto ela ganha, ela tem que fazer esse cálculo, ela tem que saber exatamente quais são os seus gastos ali, para ver se ao concluir os pagamentos ela vai conseguir fazer sobrar uma certa quantia. Então, acho que você ter claro, nítido e bem assim desenhado o quanto sobra do seu salário depois de pagar as contas, fica mais fácil, né? E aí, ao fazer isso, eu não tenho, né? Isso já é algo já batido, mas eu não tenho que pagar as contas e depois investir. Eu tenho que fazer exatamente o inverso, né? Primeiro eu pago as contas, eu faço a planilha, vejo quanto sobra e se sobrar, então eu já sei que eu posso investir. Aí no próximo mês eu faço o contrário. Eu já sei o quanto vai sobrar, então eu invisto primeiro e depois eu faço os demais pagamentos. Dessa forma, o seu investimento vai ser como um compromisso. Isso vai te forçar a ter uma disciplina maior, né? Porque o problema do brasileiro, de um modo geral, é exatamente a disciplina que nos falta quando o assunto é investimento. Disciplina é a chave, né? Se você tiver disciplina em fazer investimento, disciplina em tudo na sua vida, você vai conseguir mudar. E só um detalhe, eu acho que também é um ponto importante. A gente tem que ter um norte, seja ele qual for. A aposentadoria tem que ser um norte. Eu quero me aposentar. É muito vago eu falar que eu quero me aposentar. Eu quero me aposentar com 40 anos. Tá bom, você pode aposentar com 40 anos. E qual o salário que você quer ter? Entende? E para você ter esse salário, o quanto de recurso você tem que acumular, né? Então, essas perguntas, elas precisam ser respondidas para fazer sentido para a gente. Por exemplo, né? Estou até aqui com a nossa querida e amada HP, né? Se a gente pensar assim, sei lá, vamos pensar aí uma renda O INSS não vai dar isso para a gente, né? Mas vamos pensar assim, uma renda de 7 mil reais, uma aposentadoria de 7 mil reais. Se eu contar de uma forma bem simples, uma rentabilidade de 0,5%, 7 mil reais, eu vou precisar ter acumulado 1.400.000. Entende? Então, na hora que você faz essa conta, e você fala assim, cara, eu preciso de 1.400.000 para ter uma renda de 7 mil, já começa a dar uma clareza, né? A pessoa já começa a enxergar o que ela precisa fazer. Entende? Então, na hora que ela fala assim, como é que eu vou fazer para juntar 1.400.000? Aí é onde entra o nosso trabalho, né, Fernando? Que a gente vai procurar alternativas de investimento e vai procurar e vai dizer para essa pessoa assim, olha, você precisa investir. Não dá para a gente fazer o cálculo agora para a gente não perder aqui a linha de raciocínio, né? Mas aí, de acordo com a idade e tal, alguns outros fatores, a gente consegue dizer
olha, para você ter 1.400.000 daqui 20, 30 anos, ou até 15 anos, independente da quantidade de anos, que também é uma variável, você precisa investir R$ 500, R$ 700, R$ 1.000, enfim. Então isso já se torna algo muito mais palpável, porque eu sei o quanto eu vou ter de renda, eu sei o quanto eu preciso acumular, e eu sei o quanto eu tenho que contribuir por mês. É um caminho a ser seguido. Então, com esse caminho, fica mais fácil para todo mundo pensar nisso com mais facilidade. Show de bola, Thiago. Thiago, entraram várias pessoas aí, Ana Paula, Vinícius, Sérgio, Ana Félix, e o Vinícius está colocando um comentário bem legal, que ele fala o seguinte: quando começamos a investir, só sentimos prazer quando entra dividendo na conta. O valor do ativo sobe, ou a aplicação de renda fixa rende bem. Com o passar do tempo, o prazer já vem na hora da compra do ativo. É exatamente isso, Vinícius. Né? Então, assim, quando a gente começa a ver aquele dinheiro aumentando, aquela poupança crescendo, você fala, poxa, você se empolga, você fala, cara, eu quero que chegue nos 30 mil, nos 40, nos 100, nos 500. Então, é isso que eu falo. Por exemplo, eu não tenho muita dificuldade de guardar dinheiro, porque eu sou meio mineiro, sou meio pão duro, né? Mas, assim, isso é verdade, né? E o Vinícius complementa aqui, fala, e isso só acontece para quem segue investindo ao longo de meses e anos. E é verdade. Né? Sobretudo, a gente tem o maior retorno do juro composto quando a gente passa ali 6, 7, 8 anos, a gente começa a ver que o nosso rendimento, de fato, passa a ser quase igual ao aporte que a gente faz. Né? Tiago, mas aí eu queria fazer um Deixa eu só que você te falou falar, também, deixa eu te falar, além não de sei se você tudo viu, isso... Fernando. Ele até colocou aqui, com objetivo Ah, claro e consistência, o caminho será florido. exatamente. E ele é um poeta, tá vendo? Exatamente, pessoal. Então, assim, aquela coisa que começa com dor, depois passa a ser prazerosa, passa a ser bom, né? Administrar tudo isso. Então, assim, e eu faço, de tudo que você falou, Tiago, eu também faço o acréscimo da importância da gente pensar na inflação. Né? Então, nosso país, ele tem um histórico de inflação que é um dos mais altos do mundo. A gente, o Brasil e o mundo todo hoje voltou, né, a ser assombrado pela inflação. Também isso tem que estar na nossa mira, no nosso radar. Quando a gente faz esse cálculo muito bem colocado que você trouxe aí, a gente também tem que pesar essa questão. Mas vamos lá, Thiago. Então, beleza. Assisti a live, achei massa, bacana, legal. Então, agora eu vou começar a investir. Então, eu vou sentar com você, Thiago, e falar assim, Thiago, vamos fazer um plano, como é que a gente pode fazer? Né? Então, aquela pergunta básica, né? Ah, qual que é o melhor investimento? Aí vai falar assim, não, tá de brincadeira. Pergunta para mim o melhor investimento. Né? Mas assim, aí eu falo assim, Thiago, eu estou pensando, né, em todos os meses, fiz mais ou menos aquela conta que a gente pensou, sentamos, vimos, a gente sabe mais ou menos do número, e dentro das minhas condições, eu estou com um cálculo aqui para esse objetivo de aposentadoria, né, poupar algo em torno de R$ 800.000, 800 ou R$ 1.000 por mês. Quando a gente fala em aposentadoria, pessoal, a gente sempre vai ter aqueles períodos, né, de curto, de médio e de longo prazo, e, obviamente, os objetivos de aposentadoria mais para longo prazo. Então, o que a gente tem hoje? Quais são as ferramentas que o mercado financeiro dispõe hoje para que a gente possa ter alternativas e retornos, uma relação de risco-retorno bom? O que você Olha, traz para a eu falo gente? para você que assim, a gente pode escolher investimentos que facilitam o nosso dia a dia, que são os investimentos meio que automáticos, vamos dizer assim, né? Aquele investimento que já é certo, que é automático, né? Na questão de colocar o dinheiro no investimento, como a previdência privada, e eu gosto muito de falar sobre previdência privada, porque eu acredito muito nesse produto. Eu tenho para minhas filhas, falo isso sempre, eu tenho para minhas filhas, e desculpa. E ele dá essa facilidade, né? Por quê? Porque a pessoa, de repente, ela tem um valor específico, né? Como a gente colocou, 500, 800, R$ 1.000 por mês. Até menos que isso, também não tem problema nenhum. Previdência você consegue fazer com R$ 50. Mas que dá essa facilidade, que isso também é um facilitador, né? A flexibilidade do valor também é um facilitador.
E você pode colocar até mesmo para debitar do cartão de crédito. Então se torna automático. E o que é automático, né, igual na nossa cabeça, né? A gente não pensa para escovar os dentes. A gente vai lá e começa a escovar sem pensar. Então, no cartão de crédito também é assim. Como debita lá, então o negócio já vai, já acontece e a gente só vê o número crescendo lá na frente. Então, eu gosto muito, além de todos os outros benefícios de previdência privada. Inclusive, já fiz live junto com o pessoal da Saxo. Não sei se você conhece a Saxo, Fernando. Uma startup muito bacana que trabalha com previdência privada. E vai ser um prazer apresentar você para o pessoal de lá. Com certeza você vai gostar bastante. E a questão da previdência privada tem outros benefícios, como a questão de planejamento sucessório, enfim, é tanta coisa, tanto assunto, que a gente parte um bom tempo só para falar disso. Mas, além da previdência privada, a gente tem outros investimentos. Deixa eu te interromper, porque você falou de um assunto, né, que eu acho assim, que se a gente olhar para trás, 10 anos, talvez 15, as pessoas não acreditavam muito em previdência, né? Então, assim, a gente tinha aquela previdência do banco grande, que não era um produto muito adequado. E o que aconteceu, por exemplo, com essa previdência que era alguma coisa desinteressante, ou pelo menos as pessoas achavam que era uma coisa desinteressante, e hoje ela passa a ser uma boa alternativa, e eu comungo muito o que você falou, acredito muito também na previdência, tá? Então tenho previdência, todos os anos eu faço os aportes, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais assim, do que foi que mudou, Thiago, né? Por exemplo, a gente tinha uma lei, na verdade a gente teve uma abertura, né, das previdências privadas para o mercado, para outras seguradoras, que isso era muito concentrado nos bancos. Como é que funciona, assim, em tese, uma previdência? Me fala um pouquinho para nós, como é que funciona ela? A gente tem um tempinho, mas eu queria explorar um pouquinho a questão da previdência, porque eu acho que ela é um produto que às vezes as pessoas não sabem. Mas assim, VGBL, PGBL, não muito, não precisa estender muito, mas dá uma passada para nós, assim, nessa Claro, questão sem da problema nenhum. previdência, por favor. Previdência privada, primeira coisa, né? Por que a gente tinha muita resistência com previdência privada? Primeiramente porque alguns bancos, alguns grandes bancos, faziam lá usava a previdência privada e faziam um mix de produto ali, entendeu? Esse seguro misturado com previdência, aquela coisa que puxa para cá, puxa para lá, e aquilo era muito complicado de entender. Eu falo isso porque eu vivenciei isso, tá? E a previdência tinha muita taxa. A previdência tinha taxa para você colocar dinheiro, olha só que loucura, que era a taxa de carregamento de entrada. Você tinha taxa para retirar o dinheiro, que era a taxa de carregamento de saída, tá? E outras cobranças mais, né? Que eu não vou nem lembrar o nome aqui. Então, assim, era muito oneroso, era muito complicado e era muito concentrado, né? Então, no momento que a gente teve uma abertura do mercado financeiro, ou flexibilidades e melhorias no sistema como um todo, facilitou para que não só os grandes bancos, mas também as seguradoras, né, como Sul América, Zurich, que são mais conhecidas no âmbito de seguro, possa também ter a sua previdência privada e oferecer esse serviço, um serviço de qualidade e sem esse monte de taxa. Então, isso facilita bastante a aderência, né, como a gente chama, né? Isso se torna muito mais palpável, muito mais fácil de você adquirir, de você ter essa previdência. E de como funciona, basicamente a gente tem duas previdências, né? Vamos pensar assim, a VGBL e a PGBL. Então, a PGBL, ela tem uma rentabilidade, a rentabilidade dela, junto com todo o valor que é colocado lá, tem a tributação de imposto de renda quando você vai resgatar. Então, todo montante que tiver lá, seja rendimento ou seja o dinheiro que você depositou, vai ser cobrado imposto de renda de todo montante. A VGBL não. A VGBL vai cobrar imposto de renda apenas sobre a rentabilidade, o quanto rendeu, e não sobre aquilo que você colocou. Então, assim, eu até falo, né, que para 90% das pessoas, ou até mais, a VGBL é mais interessante.
tá? Primeiro, pela facilidade de entender e pela facilidade de se fazer. Você vai colocar o seu dinheiro lá, seja ele de uma vez só, ou seja ele mensalmente, e ele vai acumulando e vai tendo a rentabilidade dele. Aí, depois, na hora de você fazer o resgate, rendeu 5, rendeu 10, rendeu 20, e essa rentabilidade vai ter a cobrança do imposto de renda de 15%. Já no PGBL, não. PGBL, como cobra imposto de renda sobre todo o montante, né? Aí também a gente tem o benefício fiscal a ser utilizado, onde você tem benefício fiscal na declaração de imposto de renda, você tem que colocar lá que você contribuiu. Então isso acaba se tornando um pouco mais complexo. E se você não usar da forma adequada, você não tem o benefício fiscal e aí se torna mais caro mais desvantagem do que vantagem para você ter um PGBL. Então, resumidamente, eu vejo essas diferenças aí para simplificar. Show de bola, Thiago. Então, assim, só quero reforçar, né, que é uma boa ferramenta, a gente precisa de entender ela, a gente precisa de saber avaliar. É uma ferramenta de investimento para longo prazo. A gente não pensa em previdência para a gente tirar o ano que vem ou em 2 anos, mas ela é uma excelente alternativa de investimento. Então vamos lá, vamos para os queridinhos. Vamos para a onda do momento. Serve ações e serve fundos imobiliários? Serve. Me fala um pouquinho disso. Eu acho que as ações e os fundos imobiliários é o que há hoje em dia, pelo menos no discurso, né? Me fala um pouquinho o que você acha. Eu acho assim. A gente tem algumas variáveis aí a serem levadas em considerações, tá? A Fabiana está colocando aqui, tanto a longo e médio prazo, previdência privada, sim. Se a pergunta você está falando, Fabiana, sobre previdência privada, sim, tanto para longo e médio prazo, tá? Se você, por exemplo, pensa em trocar de carro daqui 5 anos, já é interessante você fazer uma previdência privada, tá? Voltando aí naquilo que você falou, Fernando, a gente tem que analisar, primeiramente, o perfil do investidor. Ações é legal, fundos imobiliários é legal, mas a gente tem que começar com o perfil do investidor, porque tem pessoas que não gostam de risco, tem pessoas que vão se sentir mal ao ver lá aquilo que rendia 10, agora está rendendo 8. Aquilo que valia 10, na verdade, agora está valendo 8. Então as pessoas não gostam muito, né, dessa sensação. Embora a gente que é do mercado, a gente sabe que isso não é uma realidade nítida e clara. Não é bem assim que funciona, né? Então, assim, hoje, Thiago, eu invisto em ações? Não. Eu falo para você que não invisto em ações. Por quê? Pelo momento econômico que a gente está vivendo. Tanto no Brasil, quanto no mundo, tá? A gente teve problemas aí que a gente teve nos últimos anos, né? Problema nos últimos anos, nos últimos dias, né? Bancos falindo na Europa, bancos falindo nos Estados Unidos. Então isso acaba gerando um certo temor, né? E a gente tem que ficar com a orelha em pé. Então, lógico, quando a gente começa a ter esses problemas econômicos, o mercado acionário é o primeiro a sentir a queda. Então, analisando esses fatores e tantos outros, eu não vejo que esse é o momento ideal para investir em ações. Eu oriento os meus clientes dessa forma hoje e falo para eles assim, se você quer mesmo, você tem certeza? Tenho. Então, beleza. Então, a gente vai procurar ações e empresas sólidas que elas vão se manter ao longo do tempo e elas vão continuar sendo produtivas, lucrativas ao longo do tempo. Então, a gente tem que analisar o cenário econômico e depois pensar em analisar as empresas em si. Tá? Tem grandes empresas que eu gosto muito, por exemplo, para dar um exemplo aqui, Itaúsa. Itaúsa é uma holding, dona da Itaú, dona de parte da Alpargatas, que faz Havaianas, Duratex e tantas outras empresas, né? Que estão no nosso dia a dia. Então, eu acho que é uma empresa boa, que pode a gente ter problemas mais graves econômicos, fazer com que as ações desvalorizem, mas a empresa ainda assim vai continuar apresentando um bom resultado.
E são coisas diferentes. Preço de ação e valor da empresa. São coisas diferentes. Então, ações a gente tem que ter sempre essa preocupação. Eu tenho sempre essa preocupação e no momento eu tenho esse pensamento, tá? Até que as coisas mudem e comece a dar um cenário diferente. Agora, fundo imobiliário já se torna diferente. Tiago, deixa eu antes de você passar para os fundos imobiliários, deixa eu só responder. A Adriele, ela perguntou qual que é a média de rendimento da previdência privada, né? Então, como é que funciona, Adriele? Hoje, o que é uma previdência privada? Né? É eu passar o meu dinheiro para um fundo de investimento que vai fazer essa gestão, né? Ali, sempre seguindo as regras estabelecidas para esse tipo de investimento. E a gente tem fundos de previdência hoje, né? Mais conservadores, mais moderados e mais agressivos. Tá? É muito parecido com os investimentos que a gente tem hoje. Então, a média, né? Hoje, quando a gente fala em investimento, pessoal, o mínimo que nós temos que aceitar é o que a gente chama de CDI. Né? O que é CDI? É uma taxa muito próxima dessa taxa que a gente conhece, a taxa Selic, que é a taxa que a gente vê anunciando aí, que hoje está em 13,65. O CDI hoje cai 13,65, 13,64, que é o CDI hoje. Então, todos os nossos investimentos de renda fixa, por exemplo, se eu tenho uma previdência hoje que está no fundo de renda fixa, eu tenho que buscar pelo menos o CDI. Tá? Então, assim, eu não posso aceitar menos do que isso. Então, lembrando que quando eu vejo a rentabilidade de um fundo de investimento, já é a rentabilidade líquida, né, da taxa de administração que ele cobra. Então, às vezes, a gente vai perceber, poxa, parece que o meu fundo nunca chega no CDI, nunca bate o CDI. Perceba se esse fundo aí não pode ser que ele está cobrando altas taxas de administração e por isso que ele está com essa dificuldade de chegar ali. Então, os fundos de renda fixa, possivelmente ele vai cobrar uma taxa de administração menor, por conta da gestão que ela é mais passiva, ao passo que os fundos multimercados, fundos de ações, vão cobrar uma taxa mais alta, até porque o esforço, né, a dedicação, ele tem que ser maior, né, por conta do mercado que eles estão investindo. Mas só voltando aqui, Tiago, então você falou de ações. Meu cara, e qual que é a diferença de ações e fundos imobiliários? Porque assim, não é tudo de renda fixa. Não é tudo, né? renda Então, variável. Você falou que a ação, a gente é tudo renda variável, desculpa. Então, assim, a ação é quando eu me torno sócio de uma empresa. E como é que é um fundo imobiliário? Exato. Explica um pouco Tem um mais ponto sobre que eu isso. não mencionei, né? Mas a questão de ação é quando você se torna sócio de uma empresa, a mesma coisa que você pensar na sorveteria da esquina, né? Você vai lá e fala assim, ô colega, tô querendo trabalhar junto com você e tal. Tem como eu comprar metade aí da sorveteria? Tem. Então, ações é igual. Você vai comprar uma parte da empresa, tá? Você só bebeu uma água aqui. E fundo imobiliário é quando você compra parte de um imóvel ou parte de vários imóveis. Como funciona isso? Fundo imobiliário, normalmente os fundos imobiliários têm vários imóveis, isso que é importante também. Não são todos que têm vários imóveis. E quanto mais imóveis o fundo tiver, melhor. E quanto mais inquilinos o fundo imobiliário tiver, melhor. Então, o fundo imobiliário vai pegar o dinheiro, né, de todo mundo. Quando a gente fala em fundo, a gente tem que pensar na forma de um condomínio. Então, tem várias pessoas lá, o condomínio, e todo mundo faz uma contribuição, né, para melhoria, para manter a manutenção e tudo mais. Fundo imobiliário é a mesma coisa. Fundos é uma mesma coisa. Todo mundo coloca um pouquinho de dinheiro para uma finalidade. O fundo imobiliário, a finalidade é comprar imóveis, na sua grande maioria. Né? Tem os fundos de papéis também. E o fundo imobiliário vai comprar lá galpão logístico, shopping, lajes corporativas, que são os prédios, né, comerciais, os prédios corporativos. Então, tem vários fundos imobiliários. Tem fundo imobiliário até de cemitério, né? Fundo de imobiliário que é dono de hospitais, de hotéis. Então, hoje a gente tem uma variedade muito grande de fundo imobiliário. Então, você vai comprar uma partezinha daquele shopping, daquele galpão logístico, né? Isso é muito interessante. Por quê? Porque nós, investidores pequenos, ou nós, pessoas físicas, seria muito difícil a gente conseguir fazer isso. Já imaginou você dono de um shopping? Né? Você precisa ser milionário.
Então, o fundo imobiliário traz essa facilidade. Então, você pode ser dono de uma parte do shopping e todo mês você recebe na sua conta o dividendo daquele fundo. E o dividendo nada mais é do que o aluguel que o fundo recebeu. O fundo tem vários imóveis, os imóveis são alugados, os inquilinos pagam os aluguéis e esses aluguéis são distribuídos para os donos realmente do imóvel, que somos nós, investidores, né? Então, aí o dividendo é o aluguel que vem para a gente. Eu gosto muito, eu tenho fundo imobiliário em carteira e oriento meus clientes também a comprar fundo imobiliário exatamente pelos benefícios que tem o fundo imobiliário. E um detalhe interessante é que o fundo imobiliário, o dividendo que cai todo mês na conta, é livre de imposto de renda. Então, a pessoa recebe o dinheiro ali e não precisa pagar imposto. O brasileiro gosta muito de imóvel, né, Fernando? O brasileiro tem aquela de, vou comprar uma casa para alugar. Ok, cada um tem o seu gosto. Mas, se a gente for colocar na ponta do lápis, falando em receber dividendo, é muito mais expressivo o dividendo a ser recebido do que o aluguel de uma casa que você vai comprar para essa finalidade. E tem que fazer gestão da casa, né, Thiago? Você tem que fazer toda aquela gestão, ou você vai delegar para alguém fazer e vai pagar, né, para aquela pessoa fazer isso, né? Que a gente vê como as dificuldades que a gente tem hoje nos imóveis, né? Thiago, então você falou de dois produtos de renda variável. Como é que eu contrato isso? É diferente ou é a mesma forma de comprar um produto de renda Os fixa? Como é dois, que é né? isso? Tanto ações quanto fundo imobiliário, você pode comprar através de corretoras e bancos que dão acesso à Bolsa de Valores. Os dois você compra pela Bolsa de Valores, né? Então, você vai lá, entra no site da corretora, no aplicativo da corretora e coloca o código, né? Aí precisa pesquisar, ou na internet, ou você escreve mesmo, tem um campo lá onde você escreve o nome da empresa e compra a ação daquela empresa. Importante lembrar que hoje a gente tem uma facilidade muito grande que eu não preciso comprar um lote de 100 ações, de 1000 ações das empresas, né? Eu posso comprar uma ação, posso comprar duas, três, cinco, a quantidade que você quiser. Então isso também é um facilitador para as pessoas poderem comprar, né? Então, se você pesquisar no seu banco, é bem provável que o seu banco tenha uma ferramenta lá chamada Home Broker, e através do Home Broker você consegue fazer a compra de ações e fundo imobiliário. Tem uma pessoa perguntando algo para a gente aqui, Fernando. Entendi. Deixa o Fabrício, a pergunta do Fabrício. Normalmente, quais dividendos são melhores? De fundos imobiliários ou ações que paguem bons dividendos? Olha, Fernando, Tá se comigo? você me permite, deixa eu responder. Se você tiver algo para acrescentar, fica à vontade. Claro, claro. São, se você está preocupado em receber dividendo, Fabrício, o fundo imobiliário vai te atender mais, tá? Por quê? Porque o fundo imobiliário é todo mês, tá? Agora, ações, as empresas normalmente não pagam mensalmente, né? Ações você vai ter lá no período anual, semestral, trimestral, tá? Então, a periodicidade de receber o dividendo é muito menor. Tem empresa que paga dividendo mensal? Tem. Se eu não me engano, os bancos pagam mensal. Bradesco, Santander e Itaú pagam mensal, mas só para você ter uma ideia, cada ação vai pagar aí 1 centavo de dividendo, 2 centavos de dividendo por mês. Enquanto o fundo imobiliário, dependendo do fundo imobiliário, lógico, né, vai pagar aí R$ 1, R$ 2, depende do tamanho do fundo, depende do fundo, né? Pode pagar centavos também? Pode, porque depende do tamanho do fundo e depende do valor da cota do fundo. Mas tem essa diferença. As ações pode pagar em períodos maiores, né? Até mesmo anual, e dividendo de fundo imobiliário já não. É todo mês ali na conta. Algo mais que eu esqueci aí, Fernando? Não, show de bola.
Então, vamos lembrar, pessoal, mas assim, essa pergunta, Fabrício, é interessante e a fala do Thiago, mas se a gente está pensando com o objetivo de aposentar, a gente vai ter dois momentos de vidas distintos. Então, o primeiro momento é o momento de acumulação. Então, é importante o dividendo? Sim, mas de preferência que ele seja reinvestido, né? E há o segundo momento, que é o momento do usufruto. De fato, hoje eu quero receber os dividendos para que eu possa, né, planejar o meu dia a dia, para pagar as minhas despesas de casa. Então, a gente tem que sempre lembrar desses momentos. Porque se hoje eu, começando a trabalhar com 23 anos, recebo dividendo e gasto todos os meses, eu não vou fazer com que o juro composto jogue, né, no meu time. Tá? Então, só lembrando disso. Então, Tiago, para a gente fechar as últimas, eu vou mandar duas perguntas aí para você direto, mas antes eu quero só fazer uma ressalva de tudo que nós estamos falando, tá? A gente não pode esquecer de algo que é importantíssimo. Eu preciso, antes disso, ou juntamente com isso, formar a minha reserva financeira, a minha reserva de emergência. Por quê? Porque todos os investimentos pelos quais a gente está conversando, que a gente está passando aqui, são investimentos de médio e longo prazo. Então, caso eu precise resgatar esse recurso no curto prazo, eu posso ter uma perda financeira. Então, tudo que a gente está falando aqui, ele tem que ser andar junto com uma reserva financeira, que vai ser maior ou menor, a depender da sua realidade. Então, nunca esqueça de que um pilar importante dentro da sua estrutura financeira é a sua reserva financeira. Tiago, nós temos mais de 5 minutos, 8 minutos. Eu queria que Passou você rápido, falasse né? para mim um pouquinho de mais duas alternativas. A gente ficaria até 10 horas, né, Thiago? Mas acho que o povo vai nos expulsar. Mas vamos lá, mais duas alternativas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre Tesouro Direto, se é uma alternativa interessante. E eu quero colocar uma pulga atrás da orelha das pessoas também, da seguinte questão. Se a gente pegar, por exemplo, há 10 anos, 8 anos atrás, a gente tinha um dólar que valia R$ 2, R$ 1,80. E a gente chegou nesse dólar a R$ 6, hoje está na casa de 5,10. É importante, quando eu falo em aposentadoria, em pensar, né, em parte da minha carteira para que ela possa acompanhar uma moeda forte. E a questão do fundo imobiliário. Então, me fala um pouquinho essa questão de investimento no exterior, ou então de investimento em moeda forte, e já pegando um gancho aí para o Tesouro Direto. Passamos um pouquinho Vai disso aí, sobrar Thiago. pouco tempo para falar de tanta coisa, hein? Não, assim, E pior que eu ainda restringo o tempo, ainda restringo o tempo, hein? olha, eu digo que investir em dólar é uma boa, né? Ainda mais porque a gente está pensando num prazo maior, né? Aposentadoria, por exemplo. Então, investir em dólar é sempre bom, tá? Além do dólar, a gente tem uma outra questão também que são de moeda forte, que é a questão do ouro. Em momentos de crise, momentos de recessão, né, de turbulência, a saída do mercado é sempre ouro. Ouro e até mesmo prata. Então, são dois metais preciosos aí que faz sentido a gente ter pelo menos um pedacinho aí da nossa carteira com esses metais, tá? Mas a questão do dólar também é muito importante. Eu acho que você não precisa ser um expert hoje em dia para investir em dólar. Você não precisa de muita burocracia como era lá atrás. Hoje a gente tem corretoras aí que a gente transfere o dinheiro para a corretora em real, faz a conversão em dólar, isso tudo legal, né? Porque tem a cobrança do IOF. Você faz a conversão em dólar e já pode investir também em dólar. Se você só fazer a conversão em dólar e ficar com o dinheiro lá guardadinho em dólar, já tá bom, já é algo legal. Se você fizer um investimento, então, melhor ainda. Então, das duas formas são muito válidas, faz muito sentido, exatamente igual você colocou, Fernando. Há 10 anos a gente tinha um dólar aí em R$ 2, ou sei lá quanto era, não lembro, mas era muito menos do que é hoje. Então, se de repente passar, hoje a gente compra dólar por 5 e daqui 5, 10 anos esse dólar estiver valendo 8, a gente teve uma valorização muito considerável. E o Tesouro Direto, desculpa, você ia falar alguma coisa? Não, deixa eu só falar uma coisa. Esse dia eu vi
uma chargezinha engraçada que ela falava assim, o preço do iPhone em reais. Aí era assim, era um negócio assim. Ih, o preço do iPhone em dólar. Era assim. Ih, né? Então, se a gente tem a sensação de que é o dólar, mas na verdade não é. É a nossa moeda, que é ela que se comporta em relação ao dólar. E não é o contrário. Né? Não é o dólar que subiu ou o dólar que caiu. É a nossa moeda que vai ali, que ela vai subindo ou caindo, a depender, né, da quantidade de dólar que circula no mercado né, naquele dia. Mas vamos lá, então Aí vamos falar você, sobre Tesouro Direto. Qual que é aí uma você forma falou segura, do não é? iPhone, eu não posso deixar de mencionar, né? Já que a gente está pensando em longo prazo, em investimento, é, recentemente eu fiz. Não vai falar para comprar. Né? Não, Fala para investir nós investir em é iPhone não, importante, mas Thiago. investir na Apple é uma boa. Eu eu fiz um postzinho no meu Instagram, que é exatamente o comparativo, né, de 5 anos atrás, do iPhone da época, que custava aí R$ 10.000, e o quanto esse iPhone, esses R$ 10.000, quanto você conseguiria comprar em ações. Então, na época, com R$ 10.000 você comprava um iPhone e comprava 1.700 ações, mais ou menos, 1.400 ações da Apple. Hoje, esse mesmo o iPhone que você comprou há 5 anos atrás, ele vale, né, usado logicamente, ele vai valer aí R$ 1.200, R$ 1.500, e em contrapartida, as 1.700 ações, elas chegam a valer mais de R$ 48.000. Então, não precisa pensar muito, né? O que a gente pode fazer com o nosso dinheiro. Thiago, vou pegar um minutinho do seu prazo, porque eu estou pegando do seu prazo aqui, do meu não, tá bom? Mas assim, você falou uma coisa interessante, hoje a gente, na palestra que a gente fez lá para os jovens da escola aqui em Brasília, pessoal, o que o Thiago acabou de falar, né, o exemplo que ele acabou de dar é exatamente o que é um passivo, que é o iPhone, e o que é um ativo, que é você ser sócio da Apple. Né? O resultado que a gente percebe, esse aqui se valorizou e esse aqui valorizou bastante. É exatamente essa que é a questão da gente precisar, da gente se esforçar para concentrar parte dos nossos recursos em ativos. Mas vamos lá, o Vinícius falou o seguinte, falou, olha, excelente exemplo do iPhone. Deixa bem claro como longo prazo o dólar sempre vai se valorizar frente ao real. Só pegar um gancho com a pergunta da Adriele aqui, que ela pergunta, com o dólar nesse patamar, ainda compensa investir dólar? Eu vou te repassar essa pergunta, né, da seguinte forma. Você acha que o dólar, daqui 5 anos, ele tem uma probabilidade maior de custar 3,50 ou R$ 8? Né? Pensando que a gente é uma economia emergente, pensando que a gente é um país que vive muitas crises, né? Eu aposto muito mais que vai valer R$ 8. Então, assim, eu aposto ainda que mesmo nesse patamar, e caiu bastante aí nesse último mês, ainda vale a pena sim. Tiago, vai lá, mas agora manda para mim Tesouro Bora! Direto, rapidinho aí. Tesouro Direto. Tesouro Direto é uma ótima ferramenta para aposentadoria ou para planejamento de longo prazo, né? Qualquer um que seja. Eu, por exemplo, compro hoje Tesouro Direto pensando na minha filha também. Eu tenho 3 filhas, né? Já falei tanto delas, Previdência e tal, porque eu tenho 3 filhas. Então, eu compro Tesouro Direto também para 2035, exatamente pensando na mais nova, para que ela possa ter um valor legal a ser utilizado lá na frente. Então, Tesouro Direto dá para fazer isso. A gente tem prazos muito maiores. Então, e tem um título lá, que é o IPCA+, que ele ajuda bastante e faz o dinheiro render bastante mesmo, porque ele vai pagar uma taxa de juro mais a inflação, que é o IPCA mais a inflação. Então, é uma taxa de juro mais a inflação. Então, com isso, eu não perco o poder de compra pensando na inflação. Então, isso ajuda bastante a quem quer garantir o patrimônio. Mas é importante lembrar também que um título desse, se você vender antes do prazo, você pode ter prejuízo financeiro. Né? Por quê? Porque existem as oscilações, cada dia é um preço diferente. Então, você tem que saber exatamente aquilo que você está fazendo e aquilo que você quer fazer. Depende muito do seu objetivo. É por isso que a gente falou lá atrás. Qual é a clareza que eu tenho? O que eu quero para a minha vida? O que eu quero fazer com o meu dinheiro? Então, no momento que você tem isso, que você tem um objetivo, você tem o norte, aí você vai escolher os investimentos. Tesouro Direto dá muito certo. Pensando em aposentadoria, o
governo lançou agora em janeiro o Renda Mais, que ainda é uma incógnita, mas a ideia é muito boa, né? Se ele de fato vai entregar aquilo que fala, bem provável que sim, mas se a gente for colocar na ponta do lápis, na balança, o Renda Mais e os outros títulos que já existem, é difícil a gente mensurar. Eu acho que vai muito de pessoa para pessoa, né? O Renda Mais é legal porque ele vai ter uma rentabilidade e vai te dar um retorno mensalmente, né? Ele vai fazer essa divisão para você por 20 anos, se eu não me engano. Ele já vai diluir esse valor. Então, acaba se tornando automático, que a gente também já falou aqui, né? Na hora de receber, o recebimento do Renda Mais vai ser automático. Mas, né, tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim na hora que você para fazer uma comparação. Então, depende muito daquilo que você quer. Mas que é uma boa ferramenta? Ah, sim, com certeza, sendo bem utilizada e com um direcionamento claro, é uma boa ferramenta de investimento. Tiago, muito bom. Assim, pessoal, tudo que a gente está falando aqui, essas alternativas de investimento pelas quais a gente está passando, cada uma delas daria para a gente falar numa live, tá? Então, assim, é muita informação, é muita coisa. A gente está dando uma pincelada, porque até nosso tempo também é curto. Mas, assim, eu quero estimular você a começar a pensar nisso. Poxa, eu já sei algumas alternativas, né? Então, assim, hoje o nosso trabalho de consultoria, tanto o meu como do Tiago, é muito nesse sentido, né? De uma forma muito independente, pensando exclusivamente nos nossos clientes, é como que a gente vai encaminhar, qual que é o melhor caminho para que a pessoa consiga, de fato, né, construir essa tranquilidade financeira, ter essa tranquilidade financeira lá na frente, e a certeza de que está dando passos sólidos aqui para daqui 10, 15, 20 anos E ter o uma Vinícius aposentadoria aí que tranquila, está tá? colaborando Então, com a gente, está nos assistindo, o Vinícius Gaido Garcia, é nosso aham, colega de trabalho, né? Nosso colega. com certeza. Vinícius é um grande parceiro também. A gente participa, todos nós três, e participamos de um grupo bem seleto aí de planejadores financeiros. Tá? Então, assim, pessoal, quero agradecer a participação de todo mundo, mas de uma forma muito especial a Obrigado. colaboração do Thiago. Tá? Então, assim, que abrilhantou a nossa noite aí, esclareceu várias dúvidas. Tá? Então, assim, tem muitas coisas por trás do que a gente falou aqui. Né? Então, isso aqui é uma pincelada para te estimular a dar o primeiro passo, para que você consiga e que você comece a colocar em prática aí a sua poupança, a sua aposentadoria. E conte sempre conosco, com a Milionário, também com o Thiago e com a empresa dele aí, do que vocês precisarem. Tá bom, pessoal? Thiago, brigadão, um grande abraço para você, boa noite. E vamos marcar Com outros aí, certeza. outros Antes de a bate-papos, tá gente bom? finalizar, eu só quero deixar bem claro aí para o pessoal. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é aquilo que a gente falou. Eu preciso saber onde eu quero chegar. Então, procura saber onde você quer chegar. Você não sabe onde você quer chegar? Vem, troca uma ideia comigo ou com o Fernando, tá? Manda um direct pra gente, fala com a gente. A gente vai ter enorme prazer de dar o norte para você. Aí, com esse norte, você escolhe aquilo que você quer fazer para sua vida. Ou se você vai querer contar com o INSS lá na frente, que disso a gente já sabe como vai ser, ou então você escolhe já desde agora dar um direcionamento diferente para ter um futuro mais próspero, graças a Deus. Obrigado mais uma vez, Fernando. Thiago, show de bola. Eu te agradeço. Vinícius está falando parabéns, meu querido, aí pela live. Vinícius, a gente tem que marcar um para a gente fazer junto depois também, tá bom? Pessoal, ó, grande abração para vocês. O pessoal está agradecendo, parabenizando aí, Thiago, viu? Muito obrigado para você aí. E boa noite, um bom descanso. E até a próxima quarta-feira que vem, só que a gente vai ter uma live super especial às 20 horas. Beijão para todo Tchau. mundo, até mais, viu? Tchau, tchau.